paz do Senhor Jesus e um bom dia para os nossos queridos irmãos e amigos que mais uma vez estão nos dando o prazer da sua presença, estão juntamente conosco para meditarmos mais uma vez na gloriosa palavra do nosso Deus. Dessa vez nós queremos falar sobre o fato de se deleitar. E o tema de hoje é: deleita-te também no Senhor. Para isso nós vamos ler no Salmo 37, versículo 4, onde diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Este Salmo 37 está relacionado entre os salmos mais lidos, né, irmãos? Aqueles que os irmãos mais preferem, como o 23, 91... E temos também agora o 37 e também o 34. E nós sempre lemos este versículo: deleita-te também no Senhor. Tem versão que diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas muitas das vezes nós não pensamos na profundidade desta frase: deleita-te também no Senhor. Lendo esta frase com bastante cuidado, nós podemos ver aqui pelo menos duas aplicações práticas nesta frase. Deleita-te também, aqui soa como se você estivesse convidando alguém a participar também de alguma coisa. Por exemplo, nós vemos muito isso em comerciais, né? Venha você também fazer parte, venha você também desfrutar. Então, no caso aqui, venha você também se deleitar no Senhor. E o segundo caso que podemos aplicar, entre outros, né, irmãos? Não são somente esses. Isso vai depender muito da capacidade de interpretação e de entendimento e de revelação que Deus dá a cada um. O outro caso aqui é: deleita-te também no Senhor, e não somente nas outras coisas, né? Não somente nas demais coisas. Olha que o mundo nos oferece tantas coisas, tantas situações em que possamos nos deleitar. E se não tomarmos cuidado, nos deleitamos somente naquelas coisas ali. Aqui não diz que você não pode se deleitar, né, na sua família, ou seja, ter prazer, estar alegre, estar contente com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, com a sua participação na obra de Deus. Não, não diz somente isso. Diz que é para você se deleitar também no Senhor. E o sinônimo de deleitar são vários, existem vários sinônimos, mas eu separei aqui dois muito importante, que é sensação de contentamento, ou seja, satisfação ou de sentir-se satisfeito com alguém ou com alguma coisa ou com alguma situação. E o outro que eu separei é ter prazer. Se deleitar significa ter prazer. E no caso do cristão, ter prazer em servir a Deus, ter prazer em agradar a Deus, ter prazer nas coisas de Deus e ter prazer em estar na casa de Deus, ter prazer de meditar na sua palavra. E uma coisa que é muito difícil, difícil mesmo, é ter prazer na oração. Guardar diariamente o seu contato com Deus, mas com prazer, sem se preocupar com o cansaço, sem se preocupar com os problemas. É você se colocar na presença de Deus e se deleitar. Como diz o Salmo 16, versículo 2, não tenho outro bem além de ti. Oh, glória! A partir de quando nós tomarmos esta atitude e nos deleitarmos também no Senhor, diz a segunda parte do versículo que e ele, quer dizer, tem uma conjunção, e, está coligando duas ações. Você se deleita e, em consequência disso, Deus atende o desejo do teu coração. E eu te pergunto, qual é o desejo do teu coração? O que você mais deseja nesta vida? E indo mais profundo,
qual será o desejo de Deus para as nossas vidas? Você já parou para pensar em qual seria o desejo de Deus na tua vida? Já parou para pensar no que Deus se deleita na tua vida? É muito profundo isso. Nós desejamos tantas coisas, irmãos. Desejamos tantas coisas nesta vida e muitas delas nós até denominamos bênção, né? Desejamos tantas coisas e às vezes nos frustramos quando não somos correspondidos ou quando não recebemos estas coisas. Mas nós estamos nos deleitando no Senhor, ou seja, nos deleitando também no Senhor. E uma outra pergunta nós devemos fazer para nós mesmos. Qual é o nosso conceito de deleitar? Se nós formos observar na igreja primitiva este conceito entre os irmãos, não era de receber bênçãos, não era de se deleitar nas riquezas, naquilo que poderiam conseguir, era de se deleitar em servir ao Senhor e até mesmo pagar um alto preço para isto, porque nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos que os irmãos se deleitavam e sentiam alegria, prazer de terem sido achados dignos pelo fato de sofrerem afrontas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver o conceito que o apóstolo São Paulo tinha a este respeito. Eu anotei aqui Filipenses 3, versículos 10 e 11. Leiamos aqui Filipenses 3, 10 e 11. Diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Mas aí alguém pode dizer, mas o que tem de mais nessas palavras aí? O que tem a ver isso com deleitar no Senhor? Irmãos, é questão de nós observarmos outras traduções. E para quem conhece outras línguas, o inglês, o alemão, o espanhol, procure ler a Bíblia também nesses outros idiomas, porque aqui na Bíblia em alemão, eu tenho aqui uma versão chamada Hoffnung für alle, Esperança para Todos. É uma Bíblia de evangelismo e presta atenção no conceito de Paulo em se deleitar. Olha este mesmo versículo que nós lemos em português, olha a profundidade que nós encontramos este versículo na Bíblia em alemão. Eu vou ler frase por frase, traduzindo para ganhar tempo. Diz aqui Filipenses 3, 10. Christus allein geht es mir. Quer dizer, eu me interesso somente por Cristo, eu me importo somente com Cristo. Ihn will ich immer besser kennenlernen. A Ele eu quero sempre melhor conhecer, ou seja, eu quero conhecê-lo sempre melhor. Und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, e experimentar o poder da sua ressurreição. Aber auch seinen Leiden möchte ich mit ihm teilen. Mas também os seus sofrimentos eu quero compartilhar com ele. Ou seja, eu quero ser participante dos seus sofrimentos. Und seinen Tod mit ihm sterben. E morrer com ele a sua morte. Já parou para pensar na profundidade disso? Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Então, eu serei ressuscitado juntamente com todos aqueles que nele creem. Esse era o conceito que Paulo tinha em se deleitar. Ah, mas isso é muito difícil. Isso, irmãos, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. O preço já foi pago por Cristo Jesus.
mas tem ainda um preço que nós devemos pagar. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse que perseverar, será salvo. E muitas das vezes nós estamos negociando a nossa salvação com os bens terrestres. Estamos servindo a Cristo somente pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele já fez. Estamos servindo a Cristo pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Estamos nos deleitando de maneira errada no Senhor. Nos deleitar é estar satisfeito com qualquer situação em que Ele nos permitir viver, com que Ele nos permitir passar. Se é da vontade dele que nós soframos, vamos sofrer. Sofrer com Cristo é bem melhor do que estar alegre lá no mundo e ser perdido. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí, ó, o deleite de Deus em relação àqueles que se desviam, aqueles que voltam para trás, aqueles que lançam mão do arado e olham para trás, aqueles que não querem seguir as pisadas de Cristo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Ou seja, se deleitar na tribulação, se deleitar nas perseguições. Tem um termo de comparação muito igual a esse que nós lemos aqui, no Salmo 37, versículo 4, parte A, está em João 3,19. Vamos ler aqui João 3,19 para que nós possamos entender. Veja bem, aqui é somente um termo de comparação. Eu estou comparando deleitar também no Senhor com o que está escrito neste versículo aqui. Aqui é um outro contexto, é uma outra situação, mas vamos pegar o termo de comparação que está sendo usado aqui. João 3,19 diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Trevas, sabemos que significa pecado. Não quer dizer que os homens vão amar mais o pecado do que a Deus, não. Não se pode amar o pecado, mas aqui é um termo de comparação. Os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Da mesma forma que no Salmo 37 diz, deleita-te também no Senhor. E muitos estão se esquecendo de se deleitar também no Senhor. Um outro significado de deleitar é agradar. Então, agrada-te também ao Senhor e não a si próprio. Tenha prazer também no Senhor e não em si próprio. É isto que nós entendemos neste versículo. Nós vemos, irmãos, que o significado de se deleitar é estar contente, estar satisfeito e ser agradecido. Tem dois versículos que Paulo fala que nós podemos usar para ilustrar esta passagem. O primeiro está em 1 Tessalonicenses 5,18. E o segundo, Efésios capítulo 5. Mas vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, onde Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda Efésios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é se deleitar também no Senhor. Ser agradecido por tudo. Não importa se está na bonança ou na tribulação. Não se importa se está em paz ou se está em guerra. Não importa se você pode ou se não pode, se deve ou se não deve. O salmista no Salmo 16, versículo 2 diz, não tenho outro bem além de ti. E no versículo 3, ele diz uma coisa muito interessante, direi a todos em quem está todo o meu prazer. Então, o nosso prazer deve estar em quê? No Senhor.
também aqui não quer dizer que você possa dividir. Não, eu vou dividir. Eu vou me deleitar aqui e vou me deleitar também no Senhor em partes iguais. Não. O salmista diz que não tenho outro bem além de ti. Então o Senhor é o nosso bem maior. E Ele nos concedeu a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida, pelo qual motivo nós devemos nos alegrar e estar satisfeitos, que é a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados, o livre acesso ao trono de Deus, ao trono da sua graça. Deleita-te também no Senhor. Então coloca o Senhor em primeiro lugar. Venha você também se deleitar. Venha você também em ter prazer nas coisas do nosso Deus. E então sim, Ele concederá o desejo do nosso coração. Porque muitas das vezes aquilo que desejamos não é aquilo que nós precisamos. E Deus tem sempre o melhor para nós. Muitas das vezes não entendemos porque passamos lutas, porque passamos por tribulações, porque passamos por dificuldade, muitas das vezes até em aperto financeiro. Isso os missionários estão já calejados com isso. Amém? Muitos missionários não deixam tudo para vir fazer a vontade do Senhor, para agradar ao Senhor, porque ele entendeu que este é o deleite, este é o prazer, este é o desejo de Deus para a vida dele. E nós entendemos qual que é esse desejo. Nós queremos nos deleitar no Senhor somente nos momentos bons, somente pelas bênçãos, a conta corrente bonita, não te falta nada, as panelas não estão batendo lá na prateleira, né? Não, irmãos. Devemos nos deleitar no Senhor em qualquer situação. Devemos nos deleitar não somente também no Senhor, mas principalmente no Senhor. Então esta é a profundidade que nós encontramos dentro deste versículo. Amém? Não que você vá negociar com Deus, não. Eu vou procurar fazer a vontade de Deus para me receber isso, não. Mas se você busca a Deus com todo o teu coração, se você está satisfeito com o teu Deus, não quero dizer que você pode se acostumar com a pobreza, não, estuda para ter uma vida melhor, estuda para ter um trabalho melhor, amém, mas que o teu prazer esteja no Senhor. Vamos ler de novo aqui o Salmo 16, procurar aqui, Salmo 16, versículos 2 e 3. O título já é muito profundo, ó. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Confiança e felicidade. Você está feliz? Então você está se deleitando. Diz aqui, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Tem tradução que diz, Tu és o meu bem maior. E aqui diz o versículo 3, digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Onde está o nosso prazer? No Senhor ou nas coisas desta vida? Deleita-te também no Senhor. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e desfrute bem você que está aí no Brasil, no calorzinho, porque aqui na Europa está frio, Berlim está gelado, amém? Mas eu me deleito no Senhor, amém? Porque Ele tem guardado as nossas vidas, nos tem dado saúde, nos tem evitado de sofrermos aqui enfermidades, amém? Então, deleita-te também no Senhor e certamente Ele vai conceder o desejo do teu coração. E qual é o desejo do teu coração? Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.